Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Diogo para mais uma videoaula aí. Hoje nós vamos falar sobre a indicação de peças soldadas. Bom, as peças soldadas estão no nosso cotidiano aí, né? E a gente precisa saber como produzi-las, como fazer o desenho da forma correta para que ela seja construída e faça a sua função da forma devida. Um dos itens que a gente tem, eu coloquei aqui como exemplo, esse tipo de caçamba, né? Que além de ser bastante grande, ela é um item característico de peça soldada, não tem outro processo a não ser esse processo para esse tipo de fabricação seja viável, né? Uma prensa para poder estampar um formato desse tamanho seria totalmente inviável e é uma peça que sofre bastante carga. É muito importante que a gente represente as soldas nesse tipo de produto da forma realmente devida, conforme ela foi feita durante o cálculo do processo de tração e de desenvolvimento do produto aí, tá bom? Bom, no que constitui a solda, então, né? A solda nada mais é, pessoal, do que um elemento de ligação permanente. Você uniu aquelas duas partes, ela está ligada de forma definitiva. Para você poder desunir aquelas duas chapas, você precisaria cortá-la, né? Bom, qual a implicação disso, né? Qual o espectro de utilização? Desde tubulações, galera, até a parte de construção de estruturas metálicas, equipamentos de mecânica de precisão, equipamentos de grande porte, né? Como é que você transportaria uma peça grande, por exemplo, um navio, né? Ele é todo feito por soldagem, tá? Como é que você ia transportar ele todo montado? Ou na construção de peças simples também, para poder substituir alguns processos, como de fundição ou injeção. Depende da aplicabilidade. Bom, um exemplo que nós temos é o tanque. Analisa comigo aqui. Como é que eu iria construir uma peça como essa aqui? Isso aqui, no caso, pode ser um tanque de caldeira que sofra pressão ou não, ou um tanque de passagem mesmo, comum. Como é que eu faço o desenho dessa peça aqui? Tá? Lógico, tem que fazer o desenho de montagem, né? Com as medidas finais do desenho e tal, mas como é que eu faço o desenho dela realmente detalhado? Eu tenho que fazer item por item e considerar o desenho de montagem e indicar nesse desenho de montagem as minhas soldas, conforme o projeto. Beleza? Ah, Diogo, só tem essa forma assim para poder fazer? Sim. Peças soldadas é assim que a gente representa. A gente faz o desenho de cada item de forma separada e depois um desenho do conjunto montado, indicando aonde terão as soldas. Nós temos também alguns itens que requerem o processo de soldagem. Por exemplo, esse tubo aqui, ó, eu posso comprar ele já tubo, ou eu posso comprar uma chapa, passar pela calandra e soldar, tá bom? Posso efetuar a soldagem dele aqui. Do mesmo jeito, aí no caso eu vou indicar a solda no desenho de detalhamento desse item. Aí no caso a solda é especificamente para a fabricação desse item. No caso do item de montagem, que é o tanque completo, aí eu faço um desenho de montagem indicando onde eu quero cada solda de acordo com o projeto. Um outro exemplo que nós temos é, por exemplo, se eu tivesse uma peça fundida de mecânica precisa e por um acaso eu não tenho aquele molde, eu não tenho acesso àquele molde, preciso fabricar uma, duas peças, não preciso fabricar tanto. Eu posso substituir o processo de fundição pelo processo de soldagem. Eu faço as minhas 4 peças aqui da forma devida. Se ele for realmente muito preciso, eu deixo sobre metal, onde eu preciso usinar, ter referência, base, alinhamento de centro de furo e tal. Aí eu faço esse repasse após ela soldada, né? Mas a priori eu faço a montagem dela em um gabarito, calculo as soldas, faço o desenho de peça por peça e monto a minha peça soldada, indicando onde eu quero cada uma daquelas soldas, o tamanho, o tipo de solda, se eu quero algum tratamento especial, se eu quero alguma análise dela também, tá bom?
Bom, vamos falar um pouquinho sobre os símbolos, né? Bom, os símbolos são as indicações que representam as orientações para o processo de soldagem. Elas indicam a geometria das juntas, quer dizer, as uniões ali, se vai ter chanfro, se não vai ter, as dimensões, o tamanho da solda e tal, o ângulo, né? A abertura da raiz, o comprimento da solda, o local onde será feita essa solda, entre várias outras informações eu posso colocar aqui como um ensaio para testar aquela solda se ela está boa ou não. Utilizamos também os símbolos para poder padronizar, quer dizer, para todo mundo entender a mesma coisa, né? Para normalizar e assim economizar um espaço que você precisaria preencher ali com um texto falando o que você deseja. Não, você padroniza, cria uma norma, faz um símbolo, todo mundo o reconhece como tal, aí você consegue economizar espaço no seu desenho aí. Bom, a norma AWS, que a gente considera, é o grupo de símbolos típicos que reúne todos os símbolos necessários para a situação de soldagem, bem como as dimensões dos materiais. Então, quer dizer, qual que é a norma que a gente vai seguir? A da AWS, que é a Associação de Soldagem Americana. Bom, então esse, pessoal, que vocês estão vendo são alguns exemplos de símbolos de soldagem, né? Nós vamos explicar aqui que é cada uma dessas funções posteriormente. Você vê que a gente tem desde símbolos mais complexos até símbolos bastante simples. Vamos começar conversando sobre os tipos de junta. Como é que eu posso unir a minha peça? Eu posso unir de topo, eu posso unir em ângulo, eu posso unir de canto, de aresta e sobreposta ou trespasse. Simbologia de soldagem, tá? Como eu falei no slide anterior, a simbologia mais usada é da Sociedade Americana de Soldagem, o que a gente padroniza aí no mundo inteiro. Ele consiste em uma linha de referência, né? Do qual ela tem uma seta, ele aponta a direção da solda, né? E a gente tem uma linha de referência. Nessa linha a gente tem algumas peculiaridades. Por exemplo, tá? Se o meu símbolo de solda está acima da minha linha de referência, essa soldagem deve ocorrer do lado oposto da chapa que ela toca. Tá? Então, se ela está no lado de cima, eu soldo do lado oposto. Se ela estiver do lado de baixo, eu soldo onde a seta toca. Se ele estiver dos dois lados, aí eu soldo dos dois lados. Beleza, galera? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de chanfros para soldas de topo, né? Que é a mais comum que a gente utiliza. O primeiro é o reto, ou afastamento, né? Os símbolos de chanfro são sempre abertos, tá? Diferente dos símbolos quando tem a só solda que o símbolo é fechado. Esse aqui, se você reparar, ele é aberto. E aqui, nele, eu vou indicar o comprimento do afastamento. Então, o primeiro deles é o reto, que é o afastamento. Nós temos o meio V, que é aquele onde eu chanfro só um dos lados da minha peça. Eu tenho em V, que é aquele que eu faço o chanfro dos dois lados da minha peça, tá? Notem que se está abaixo da minha linha de referência, é no meu ponto de toque. Se está acima da minha linha de referência, é no lado oposto da minha chapa. Em X, né? Ou a gente também chama de duplo V, né? Já ouvi várias nomenclaturas desse tipo de solda. Eu gosto bastante de X, é o que a norma americana fala pra gente. Mas já chamei ela de duplo V por muitos anos. Então eu chanfrei todos os ângulos aqui, todas as arestas. Nós temos o tipo K, que nada mais é do que o meio V, né? Então eu chanfro de um lado, chanfro do outro, tá? Depende do tipo de trabalho que a gente quer realizar, por exemplo, se for uma peça de tração aqui, seria interessante esse tipo de chanfro. Aí depende da aplicação e do projeto que você, engenheiro, vai fazer. Nós temos o tipo J, né? Que ao invés de ser um chanfro,
Agora, ele é um filet, né, ele é um raio, isso também depende do seu projeto, ele aumenta a área de contato, aí é você quem manda, o alojamento da poça, tem N ocasiões que a gente pode utilizar esse tipo de chanfro. Eu tenho o duplo J, que é onde eu chanfro dos dois lados, o U e o duplo U. Então eu posso escolher qualquer um deles. Só lembrando para a gente que na especificação de soldagem, os símbolos de chanfro são todos abertos.